A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao canal do professor Álvaro Bruno, na videoaula da lição número 9 das lições bíblicas do segundo trimestre de 2020 da CPAD, nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, que trata nesse trimestre sobre a igreja eleita, na carta de Paulo aos Efésios. Comecemos a nossa aula. Lição número 9, 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. Texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Assim está escrito: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Objetivos específicos. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo específico, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E terceiro objetivo específico, mostrar que
desde a eternidade. O mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Portanto, nós vamos estudar a lição 9, o mistério da unidade revelado. O ponto central desta lição é que Deus revelou o mistério que esteve oculto. Introdução: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Tudo isso está aí na lição bíblica em classe que nós acabamos de ler. Tópico número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas, conforme nós estudamos na lição anterior, sobre a condição dos gentios, na lição número 7, como era a condição dos gentios, e os judeus que pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Subtópico número 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, conforme a leitura bíblica de Efésios 3:3, que diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação. Então veja que Paulo está dizendo que esse mistério, essa doutrina secreta foi revelada a ele. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então, lá em Colossenses capítulo 2:18, Paulo tratou sobre, desmistificou essa questão, que na época já havia os místicos. Em Colossenses capítulo 2, se você abrir aí a sua Bíblia, logo depois de Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses 2:18, passo a ler na linguagem de hoje, para facilitar um pouco a compreensão. Colossenses 2:18 está escrito: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Então nós temos aqui pessoas, na época já de Paulo, falando que teve visões, que teve mistérios, pessoas que adoravam a anjos, e essas pessoas estavam querendo dominar os crentes ali da igreja de Colosso. Continuando, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então era mistério, mas a partir do momento que Jesus veio e que os pais da igreja, os teólogos da época decifraram, então não tem mais mistério. Vamos ver 1 Timóteo, logo um pouquinho para frente, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4. Ele quer que
todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Por que ele quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade? Porque a verdade já está toda revelada na palavra de Deus. Portanto, tome muito cuidado com os novos visionários, com os novos profetas, com as pessoas que dizem que recebeu uma visão, que recebeu uma nova revelação, que recebeu uma nova unção. Não, meu irmão, nós precisamos entender que o cânon sagrado já está concluído e fechado. Nós temos a Bíblia Sagrada. Tudo precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Caso contrário, saia fora desse negócio. Subtópico número 2, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que é um advérbio comparativo, né? Que aparece no texto com valor circunstancial, ou seja, um valor de momento. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Então, no passado esteve oculto, mas agora, né, ele está revelado. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, pelo Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Havia, obviamente, na antiga aliança, pessoas dotadas do Espírito de Deus, pessoas que recebiam a revelação, pessoas que liam e compreendiam que o Evangelho também deveria chegar a todas as nações. Lá em Gênesis 2, de 1 a 5, Deus já estava falando com Abraão sobre isso daí. Subtópico número 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, que é o que eu acabei de falar lá em Gênesis capítulo 12, se você abrir a sua Bíblia, e devemos fazer isso constantemente, Gênesis capítulo 12, e o versículo, Gênesis 12, versículo 3. Diz Deus a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todos os povos deveriam ser alcançados pelo conhecimento, pelo evangelho do nosso Deus. Capítulo 22 e o versículo 18, Gênesis 22 e 18, está assim escrito: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, todos os povos da terra. Isaías capítulo 11, se você abrir aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 11 e o versículo 10. Isaías 11 e 10 está escrito: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ou seja, as nações buscarão ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isaías 49 também, versículo 6, assim está escrito. Abra sua Bíblia por gentileza. Isaías 49 e o versículo 6.
Diz o texto desta maneira: disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o povo de Israel foi criado para ser luz para todas as nações da terra, para levar o evangelho a todos os povos da terra. Mas vamos adiante. Então, esses profetas fizeram menção desse mistério. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, o mistério oculto, que nós já estudamos em lição anterior, que é a igreja que fora predestinada e Jesus Cristo para a salvação de todos os povos. E em Cristo Jesus, todos os povos seriam unidos ao povo judeu, formando a igreja de Cristo. Esse é o tópico número 1. Vamos ver o tópico número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Então já vimos os profetas da Antiga Aliança, agora veremos a revelação no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo, que eu acabara de mencionar, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Aqui os profetas do Novo Testamento, tá? Subtópico número 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação, que nós lemos na leitura bíblica em classe, do capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Em passagens correlatas ou similares, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Então, não foi homem que chamou Paulo para o ministério. Vamos ver isso em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Foi o próprio Jesus de Nazaré, o próprio Deus que chamou Paulo para o apostolado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Então, Paulo foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Jesus, né? Ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Mas vamos adiante. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, conforme nós acabamos de ler. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Está em Gálatas 1, 16, eu estou lendo na linguagem de hoje. Revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus ou aos gentios a boa notícia a respeito dele. Eu não fui pedir conselhos a ninguém. Paulo foi para os desertos da Arábia e lá ficou 3 anos estudando a Torá, revendo todo o seu conhecimento da lei mosaica, para entender o que Jesus fizera e a nova aliança. É isso que ele está falando, que ele não consultou homem nenhum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas
pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1 e 12, na leitura na linguagem hoje. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Então veja que Paulo, ele recebeu a doutrina bíblica, o conhecimento teológico, compilou tudo para nos entregar de maneira clara e objetiva. Segundo parágrafo, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e até a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então foi o próprio Espírito de Deus que trouxe a revelação, trouxe luz à Bíblia Sagrada, né? Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual, ou seja, a mente humana por si só não seria capaz de absorver tamanho mistério, tamanho conhecimento. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Nós podemos ver isso em primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 2 e o versículo 4, quando ele diz assim: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Então veja que esse conhecimento, essa sabedoria veio diretamente por revelação divina. Subtópico número 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, isso de maneira ampla e abrangente. Esse mistério revelado é a igreja de Cristo, que Jesus faz referência em Mateus capítulo 16, naquela passagem que ele conversa com Pedro. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, desde a eternidade, Deus já tinha projetado a igreja para receber as pessoas que creriam em Jesus de Nazaré. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Então, a crucificação de Cristo, todo aquele mistério que envolve o derramamento do sangue do Cordeiro Inocente, tudo isso já estava projetado e os homens receberam essa revelação. Prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a citação, a criação de uma nova humanidade. Nós já falamos da regeneração, daqueles que estão em Cristo, daqueles que nasceram de novo e agora formando o quê? Uma nova criatura, um novo homem. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é uma nova criatura, é um novo homem, é uma nova humanidade que compõe a igreja de Cristo, como também a união dos judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo, conforme já foi falado. Em Cristo formou-se a igreja, e a igreja é composta por judeus e gentios, ou seja, todas as nações da terra em Cristo formam um novo povo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, a igreja aqui ela tem um papel fundamental, porque é através da igreja de Cristo que essas verdades são reveladas. A multiforme sabedoria de Deus, ela ganha proeminência quando ela é ensinada e pregada pela igreja de Cristo. Significa que a própria igreja é a principal agência divina
da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Daí a importância da Igreja de Cristo. É no corpo de Cristo que todos os mistérios da eternidade são revelados para as pessoas leigas e para todos os seres humanos da face da terra. Subtópico número 3. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Então, tudo agora muda em Cristo e através de Cristo. Vamos ver isso em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 28. Gálatas 3, versículo 28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e gentios, ou judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Veja o milagre que Jesus fez. Gálatas 3 e 11, também ele trata desse aspecto. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele por meio da fé. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Portanto, já não é mais pela lei, agora é pela fé, para você ser aceito por Deus. E na leitura bíblica em classe, do versículo 6, ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então agora todos em Cristo e através do Evangelho de Cristo formam um só povo, que é a Igreja do Senhor. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Está lá em Atos 11. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Está lá na leitura bíblica, em classe, no versículo 7, ele fala: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. No versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, todos nós precisamos propagar esse mistério que agora foi revelado através de Cristo Jesus e foi revelado a todos nós, a Igreja do Senhor, pelo Espírito Santo. Vamos ao tópico número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Nós já estudamos isso, em que vimos a presciência de Deus. Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão e Eva e com a degeneração da humanidade por causa do pecado. Não, Deus já sabia de tudo isso lá na eternidade. E lá na eternidade, ele já preparou um propósito, um mistério, um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Subtópico número 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis.
A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Essas riquezas insondáveis não é para serem assimiladas com o conhecimento humano, porque isso é praticamente impossível, mas é pela fé. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, sem medida. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo isso pela fé. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, articulou o conteúdo desse plano e articulou a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, tudo começou em Deus e tudo termina em Deus. Nós, seres humanos, só temos que entrar com a fé. Temos que aceitar pela fé a palavra de Deus e tudo aquilo que ele executou através de Cristo Jesus na sua igreja. Subtópico número 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou lá na eternidade. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, não era em qualquer hora. Havia um tempo pré-estabelecido por Deus. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Estou lendo na linguagem de hoje. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, está falando de Jesus, e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Se você ler o versículo 19, diz: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Versículo 20, então, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo, conforme a leitura bíblica, os versículos 10 e 11. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, Cristo é o personagem central da eternidade, do céu, da terra, da igreja. É em Cristo que todo o projeto do Pai foi executado. E o subtópico número 3, e aqui nós finalizamos, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, ou seja, não veio por causa do pecado, veio antes, né? Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle. Assim como no Brasil, agora no momento de coronavírus, no Brasil e no mundo, Deus, meu irmão e minha irmã, continua no controle. Fique em paz, porque Deus nunca perdeu o controle, nem na eternidade e nem na história da humanidade. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno
em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, irmãos, tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu com a chegada de Cristo à Terra há mais de 2000 anos atrás, tudo está no projeto original de Deus, tudo está no controle de Deus. Fique em paz, Deus está trabalhando. Que Deus abençoe a sua vida. Então nós estudamos a lição 9, o mistério da unidade revelado. Deus te abençoe na sua aula, Deus abençoe você, aluno frequente da escola dominical, e até a próxima aula, se Deus quiser.